outras vidas, outros pecadores até Jesus. Nós vimos o paralítico em Cafarnaum, que foi levado por seus 4 amigos. Nós vimos também quando Mateus leva outros publicanos até Jesus. Nós vimos também neste capítulo um Deus que transforma do velho para o novo, da imundície para a purificação, da morte para a vida. Hoje nós veremos da escuridão para a luz e da escravidão para a libertação. E nós vemos também, queridos irmãos, que a obra de Deus carece de cristãos comprometidos com ela. A obra de Deus carece de cristãos comprometidos com ela. Quando nós vemos o final do capítulo, que é principalmente aquilo que nós vamos, um dos tópicos que nós vamos meditar nesse capítulo, então nós veremos aí a importância de nós nos envolvermos com a obra de Deus. Então, dessa feita, nós vamos fazer aí a leitura a partir do versículo 27. A partir do versículo 27. E nós leremos o restante do capítulo, até o versículo 38. Primeiro vai falar sobre a cura de 2 cegos, depois a cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. E finalmente nós teremos aí Jesus ia por toda parte fazendo bem, e a seara e os trabalhadores. Diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, Deus, que com o poder essa palavra adentre em nosso ser, e com o poder essa palavra opere em nosso ser. Pai, nós somos carentes do teu poder. Não permita, Senhor Deus, que saiamos daqui, ó Deus, vazios. Não permita, Senhor Deus, que saiamos daqui sem a alegria de termos ouvido a tua voz. Nós a ouviremos certamente pela tua palavra. Mas, Senhor, também nós pedimos ao Senhor: não permita que saiamos daqui sem praticarmos essa palavra, sem o desejo de praticarmos essa palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos um povo frutífero para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós já, esse é o 3º domingo que pregamos o capítulo 9 de Mateus, para nós vermos que capítulos que a gente consegue pregar com maior velocidade, mas outros capítulos que realmente com uma riqueza de detalhes muito grande, como é esse capítulo 9. E nós temos falado principalmente na temática, dentro de algumas outras temáticas dentro do capítulo 9, nós temos falado sobre o reino que transforma vidas e leva outras vidas ou outros pecadores a Cristo. Nós já vemos os vários exemplos nesse texto, e então nós podemos
ver o quanto é importante aquele que tem um compromisso com Cristo, aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, chamar ou conduzir outros pecadores a Cristo. É verdade que a obra da conversão não é nossa. A obra da conversão não é nossa. Mas o trabalho na seara, o trabalho no reino de Deus, o pregar, o convidar, orar por pessoas a quem nós convidamos, é nosso. Esse não é um trabalho do Espírito Santo. Esse é um trabalho nosso. Até porque se fosse esse o trabalho do Espírito Santo, Jesus teria dito ao Espírito Santo: Espírito, vá pelo mundo e prega o Evangelho. Não, na verdade, essa é uma ordenança para a igreja, as testemunhas de Cristo. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos os mendigos que vão dizer a outros mendigos onde nós encontramos pão. E nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que essa dinâmica ainda não acabou. Quando Jesus ele reúne seus discípulos lá em Betânia, próximo à sua ascensão aos céus, Jesus ele diz aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E é interessante que isso não se acaba agora, não se acabou no período da igreja primitiva, não se acabou no período dos grandes avivamentos que aconteceram aí por volta do século XV, quando Deus levanta um cidadão chamado John Wycliffe, ou mesmo antes dele, quando se levantou John Hus, ou mesmo antes dele, quando se levantou Jerônimo Savonarola, ou depois, quando se levantou Lutero, Calvino, Zwinglio e outros servos e servas, para pregar o Evangelho, para usados por Deus, pelo Espírito Santo, para motivarem a igreja a um avivamento, a uma vida prática de pregação do Evangelho, de temor a Deus, de adoração, de serviço. Isso não acabou, irmãos. Nós não devemos viver como se isso tivesse acabado, porque a ordem de Cristo é que isso fosse feito e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, os séculos não foram consumados, o tempo no seu relógio e no meu ainda está correndo, o sol está surgindo todo dia, está se pondo do ponto de vista do movimento de rotação da Terra, o mundo está girando, os anos estão passando, mas queridos irmãos, os séculos não foram consumados ainda. A palavra séculos é a palavra imon, que significa o tempo presente, o tempo que está girando, né? Não na ideia de cronos, mas na ideia de um tempo presente, ou seja, o tempo está acontecendo. Cristo não voltou para buscar a sua igreja, e nós então devemos continuar o serviço do Mestre na terra. Nós devemos continuar fazendo discípulos, pregando o Evangelho a todas as etnias, como a palavra que Jesus usa ali, em Marcos, capítulo 16, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra criatura ali em grego é a palavra etnos, ou seja, todos os grupos. Você tem que pregar para o negro, para o branco, você tem que pregar para o skatista, você tem que pregar para o surfista, você tem que pregar e eu tenho que pregar, nós temos que pregar aos homossexuais, aos mentirosos, aos adúlteros. Nós temos que continuar pregando as pessoas de classe alta e as pessoas mais humildes. Nós precisamos pregar o Evangelho. O tempo não se esgotou. Nós ainda temos um tempo que está girando, que está acontecendo, que está na dinâmica das horas, na dinâmica dos dias. Nós devemos continuar pregando o Evangelho. Então Jesus, e das várias lições que nós temos no capítulo 9, nós vemos então Jesus em intensa atividade. O mestre pouco
descansava. O mestre se doava. Ele veio para servir e serviu. Ele veio para servir e o fez. E agora ele designou a igreja. João capítulo 15, nós vemos isso. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vocês. E designei para que vocês vão. E deem fruto. E vosso fruto permaneça. Eu tenho meditado muito nesse versículo, nesses versículos de João capítulo 15, porque a nossa atividade como igreja é dar fruto. E a pergunta é: você tem frutificado? Tudo que envolver a igreja tem que gerar fruto. As nossas atitudes individuais nos devem fazer frutificar para a glória de Deus. Ou então nós estamos vivendo para nós mesmos. E às vezes até sendo instrumentos de Satanás. Em vez de glorificarmos a Cristo, estamos trazendo glória a nós mesmos. E com isso nós estamos fazendo aquilo que Satanás quer que façamos. Que sejamos relapsos, que sejamos descomprometidos, que sejamos frios, que sejamos abatidos, que sejamos desanimados, que vivamos para nós mesmos, que olhemos para o nosso próprio umbigo. E essa não é a atitude dos verdadeiros servos e servas de Cristo. E nós podemos ver, queridos irmãos, de maneira muito simples. Nós já vimos do velho para o novo, da imundície para a purificação. Do velho para o novo é quando Jesus fala que não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe remendo de pano novo em tecido velho. Tem que realmente haver uma compatibilidade com aquilo que se recebe de Deus. Que tudo isso que nós temos recebido de Deus não é compatível com a vida velha. Não adianta a gente receber de Deus e continuar vivendo como o velho homem, com uma velha vida, com uma vida de religiosidade, com uma vida religiosa. Eu vou à igreja no domingo e depois a minha semana não tem nenhuma novidade, uma novidade de vida em mim. Não, pelo contrário, irmãos, nós devemos receber o novo e vivermos como o novo é que aqui vivamos. Nós devemos também observar que Cristo, assim como ele purifica aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que vivera 12 anos ali acometida de uma enfermidade, de hemorragia, que fazia com que ela se afastasse dos seus entes queridos, dos seus amigos, das suas amigas, que se afastasse do convívio social, e Jesus cura então aquela mulher. Nós vimos também que nós vivíamos em semelhança àquela mulher, só que em relação a Deus, a nossa impureza de vida não nos permitia chegarmos em Deus, e Cristo se torna maldito por nós. Cristo então se torna o sujo por nós. Ele se torna o próprio pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vivíamos como aquela mulher. Nós vivíamos, queridos irmãos, sem esperança. Quando nós nos encontramos na condição de mortos, espiritualmente falando, assim como a filha de Jairo, que o Senhor faz com que ela passe da morte para a vida. E agora, queridos irmãos, nós também devemos entender que nós também já passamos da escuridão para a luz. Os versículos de 27 a 31, nós observamos essa experiência de Jesus com dois cegos. Diz o texto: partindo dali, ou seja, ele saiu da casa de Jairo. Veja que imediatamente nós vemos uma ação contínua e repentina, imediata. Ele estava na casa de Jairo e ele saiu dali, e dois cegos estavam seguindo a ele. Dois cegos estavam clamando a ele: tem compaixão de nós, filho de Davi. E diz o texto, no versículo 28, tendo ele entrado na casa, aproximaram-se os cegos. Possivelmente Jesus teria entrado na casa de Pedro. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus estava nesse período hospedado na casa de Pedro. E a gente vê que é desde a cura da sogra de Pedro, e Jesus ele vai muito à casa de Pedro, porque a sogra de Pedro foi curada por Jesus e passou a servi-lo. E vemos aqui então que Jesus ele retorna para essa casa. E quando Jesus
eles, se compadecer deles. Porque o que eles estão clamando é: tem compaixão de nós, filhos de Davi. A princípio a gente pensa que é a cura, e de fato Jesus cura. Mas o clamor dos cegos é: tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Isso tem que ficar muito gravado. Esse detalhe do texto precisa ficar gravado em nossas mentes, porque os cegos eles clamavam: tem compaixão de nós. É lógico que dentro do contexto, dentro do que Jesus fazia, eles queriam mesmo a cura, mas a expressão do cego é: tem compaixão de nós. E Jesus então pergunta para eles: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso ter compaixão de vocês? Credes que eu posso fazer algo por vocês? E eles responderam sim. E diz o texto que Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Olha só, Jesus, ele fala aos cegos conforme a fé daqueles cegos. Nós falamos que não iríamos mais ali, e mais uma vez não vamos entrar no detalhe. A fé é um dom de Deus, e que o ser humano em si, ele tem uma fé natural, uma curiosidade pelo divino, um desejo de conhecer o sobrenatural, o metafísico. O ser humano tem essa coisa, só que ele não sabe onde buscar isso. Mas naturalmente a fé. E quando Jesus então surgiu curando, e as pessoas foram ouvindo sobre Jesus, canalizaram em Cristo a sua crença e creram que Cristo podia fazer, até por causa dos testemunhos que se davam sobre Jesus, sobre as curas, sobre os sinais que Jesus operava. E o que aconteceu foi que Jesus então tocou. Ele disse: faça-se-vos conforme a vossa fé, ou seja, de acordo com aquilo que vocês acreditam que eu posso fazer, então que aconteça. Jesus os toca, os seus olhos se abrem, mas Jesus, ele diz para eles assim: olha, não contem nada para ninguém, não falem que eu fiz isso. Que coisa interessante. Seria muito bom que todo mundo soubesse que Jesus estava curando, que Jesus estava operando sinais, que Jesus estava fazendo maravilhas. Só que o que Jesus se preocupava naquele momento era da forma de como as pessoas creriam nele. Queridos irmãos, e nós estamos ainda vivendo dias parecidos com o dia de Jesus, onde a busca por Jesus, a busca por Deus, é uma busca meramente materialista, meramente interessada em uma cura, e não há nenhum problema em nós pedimos ao Senhor para o Senhor nos curar, e também para o Senhor nos abrir portas de emprego. Não há nenhum problema. O problema é quando a motivação é só essa, é quando a motivação é por bênçãos palpáveis, quando a motivação é por algo imediato, quando a motivação é por algo que o Senhor possa fazer por nós dentro deste plano, nesta vida somente, e não de fato com aquilo que o Senhor realmente veio fazer. Suas curas eram para darem ênfase à sua palavra. Só que, assim como hoje, naquela época as pessoas não percebiam isso. Elas eram dadas ao material, eram dadas a algo que fosse materializado. E Jesus, ele vai dizer em João capítulo 6: vocês me procuram porque vocês estão comendo e estão se fartando. E eu acho tão interessante essa relação, que Pedro, quando ele está discursando em Atos dos Apóstolos, ele fala do testemunho público de Jesus, das suas curas, dos seus prodígios. Ele diz assim: vocês viram os sinais, vocês viram os prodígios que esse Jesus operou, mas vocês o crucificaram. A gente percebe que não há firmeza da fé, que não há um desejo de conhecer o Cristo verdadeiro, o Cristo certo, aquele que veio para dar a vida dele por nós na cruz do Calvário. Falta interesse em
nós de ouvirmos o que Deus quer dizer. Falta interesse em nós de nos submetermos à vontade de Deus e queremos somente alguma coisa que Deus possa fazer, alguma coisa que Deus possa realizar, mas nós perdemos a noção de que o Todo-Poderoso esteve nessa terra. Estênio Márcio tem uma música que diz que aqueles pés santos pisaram nessa terra imunda. E a terra é imunda, irmãos. Nós sujamos a terra. Todos os dias ainda sujamos. Nós a sujamos moralmente. Nós a sujamos espiritualmente. Nós a sujamos do ponto de vista da ecologia. Estava estudando recentemente sobre hidrologia e uma coisa interessante, parece uma coisa tão simples assim, mas a história do Rio São Francisco, a história do uso da água em cada cidade por onde ele passa, é tão interessante porque, um exemplo, capta-se água no limite de cada cidade, no início onde começa aquela cidade, e despeja esgoto no final dela. A outra cidade que está além, está próxima, vai captar aquela água suja, mas pela vazão do Rio São Francisco, eu não sei exatamente quanto é que está hoje, talvez o Francisco saiba dizer, há um tempo atrás era 17 metros cúbicos por segundo, né? Então é uma coisa assustadora, né? De tanta água que é esse negócio. E a vazão do rio ainda pode dispersar a poluição, mas isso tende, esse recurso tende a ser cada vez mais minguado, cada vez mais mirrado. Só que o ser humano é tão mau que a gente capta a água aqui e joga o esgoto aqui, aí o outro vem capta aqui e joga o esgoto ali, aí o outro vai, e todo mundo faz isso. Então nós estamos sujando esse mundo cada vez mais, de todas as formas, nós estamos apodrecendo esse mundo cada vez mais. A gente usa a toa para descartar, a gente usa canudinho, e a gente não tem noção do mal que é isso. E aqueles pés santos pisaram essa terra imunda. E aqueles pés santos veio trazer uma mensagem que vai além desta vida, que traz uma expectativa de que tudo isso vai se acabar. William Hendrickson, servo de Deus, escritor, ele disse que Deus fez a criação para ser glorificado na criação, mas para ser principalmente glorificado na consumação. No final de todas as coisas, nós vamos ter uma dimensão maior da glória desse Deus. E portanto o próprio Cristo diz: olha, não se turbe o coração, não se atemorize, crê em Deus, crê em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo certo, eu vim buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Nós estaremos na melhor de todas as condições, melhor do que quando esse mundo foi criado, porque tudo vai ser restaurado e nós estaremos pessoalmente com Deus. Essa é a melhor de todas as coisas, de todas as expectativas. A morte é uma passagem. Nós não devemos viver apegados a este mundo, apegados ao pecado. Irmãos, quanto mais nós estamos apegados a esse mundo, e não adianta dizer, mais nós estaremos suscetíveis ao pecado. Eu tenho que desejar glorificação, a vinda do meu Senhor sobre as nuvens, que vai transformar esse corpo de humilhação num corpo semelhante ao da sua glória. Eu devo amar essa expectativa, desejar isso, porque o mundo é mau. Eu preciso me apegar a essa esperança dia a dia. Eu devo fazer isso. E esse mestre não queria ser aclamado como o rei deste mundo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E ele, falando para os seus acusadores, ele disse: porque se o meu reino fosse desse mundo,
eu tinha rogado aos meus servos. E em outras palavras, ele disse o seguinte: eu não passaria por essa humilhação, mas ele veio para ser humilhado neste mundo, para morrer neste mundo, saiu da eternidade e entrou no tempo, para nos tirar do tempo e levar para a eternidade. O Filho de Deus fez isso por nós. Então ele não queria glória, ele não queria o status de rei dos judeus, até porque quando escreveram naquela escritura da cruz, naquela placa que colocaram na cruz, o fizeram por zombaria, estavam zombando. E diz o texto também sobre a cura de um mudo endemoniado, e diz o texto: ao retirarem-se, olha, imediatamente, ação contínua e imediata, ao retirarem-se eles, os cegos, aqueles a quem Jesus tinha pedido para eles não divulgarem, eles divulgaram, saíram por ali divulgando. Aí Jesus tem umas coisas interessantes. Ele faz alguns milagres e as pessoas procuram Jesus para o aclamarem como rei, e ele no meio da multidão desaparece. Lógico que ele não se teletransportou, não foi isso que aconteceu. Mas Jesus, possivelmente com a sua túnica, cobre o seu rosto, todo mundo se vestia muito comum daquela maneira ali, e no meio da multidão ninguém mais sabia onde estava Jesus. E Jesus, ele se retirava várias vezes, quando ele percebe que as pessoas querem aclamá-lo como rei, ele se retira. Tem um fato tão interessante na multiplicação, nós vamos ler isso em Mateus capítulo 14, quando Jesus ele multiplica os pães e peixes nessa versão de Mateus, as pessoas querem aclamá-lo como rei. E os discípulos estavam gostando daquela ideia. Estavam gostando daquela ideia de aclamar Jesus como rei. Só que Jesus, ele expulsa os discípulos, ele empurra os discípulos para o barco. E ele consegue sair no meio da multidão. E o texto vai dizer que Jesus, ele chega no meio da madrugada, caminhando sobre as águas. Isso demonstra que Jesus não queria que a multidão soubesse quem ele era, mas queria que os discípulos realmente acreditassem em quem ele era. Ele queria se revelar para os discípulos. Jesus tem umas coisas assim tão interessantes, né? Enquanto nós buscamos muito a nossa própria glória, a gente não abre mão de algumas coisas tão boas, tão bestas, a gente briga por coisa tão pequena. Jesus, ele nos ensina que o nosso propósito nesse mundo é obedecermos a Deus e não desviarmos do nosso foco. Nós não podemos desviar o nosso foco de Deus. Nós não podemos ser seduzidos pelas coisas que o mundo nos oferece. Nós não podemos ser desviados do propósito de agradarmos a Deus por coisas passageiras, palpáveis, tangentes, que podem ir embora a qualquer momento. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a amarem a Deus e não amarem as posições que esse mundo nos oferece. Tem faltado amor para com o Senhor no culto, porque falta amor para com o Senhor dentro dos nossos lares. A gente vem para o culto, a gente nem sabe como é que a gente está criando os nossos filhos diante de Deus. E a gente faz valer a máxima mundana que diz que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Nada disso. Nós criamos os nossos filhos para Deus e para a sua glória. Não crie seu filho para o mundo. Incentive seu filho a amar mais o estudo e a leitura bíblica, muito mais do que o estudo e a leitura da faculdade. Porque o estudo e a leitura da faculdade é bom, é importante,
mas eles não devem amar mais isso do que ler a Bíblia. Nós estamos preparando os nossos filhos para a vida profissional, mas nós não preparamos os nossos filhos para uma vida com Deus. Meus irmãos, Jesus ainda não voltou. Breve virá. E nós devemos viver a dinâmica do seu reino. Porque nós somos suas testemunhas até que ele venha. Voltando para o texto, versículo 32, ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. Veja que dinâmica, veja como o negócio era rápido, era um atrás do outro, um após o outro. E o versículo 33 diz: e expelindo o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Veja que situação. É lógico que nem todo mudo, surdo, o é por causa de possessão demoníaca. A gente não pode acreditar nisso. O pecado nos afeta em nossa inteligência, em nossos sentimentos, mas nos afeta também fisicamente. E isso acaba que o pecado ele distribui também vários problemas estruturais, físicos. Vários de nós temos problemas de saúde que são consequências de alguns pecados pontuais, ou então são consequências do pecado original de Adão. E se sofremos, se sentimos dores, sentimos porque o pecado entrou no mundo. E se o pecado não tivesse entrado no mundo, não teríamos esses problemas. Nesse caso aqui, era uma possessão demoníaca. Aquela pessoa estava possessa. O demônio não permitia que aquela pessoa falasse. Ela vivia escravizada. Ela vivia presa pela possessão demoníaca. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Às vezes a gente entra em questões contra pessoas, mas elas estão ali escravizadas pelo diabo. Seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, seja na nossa própria família, que precisam ser libertas pelo Senhor. Mas também o pecado em si nos faz brigarmos, nos faz sermos violentos, nos faz sermos individualistas. O pecado em si faz isso também. No caso aqui, era um espírito maligno. E Jesus, então, ele expulsou, ele expeliu o demônio e houve aquela admiração. E aí, aquele momento onde os fariseus murmuravam, dizendo que Jesus fazia aquilo pelo poder dos demônios, e apenas uma murmuração, apenas alguém se levantando contra Jesus, E às vezes, irmãos, nós estamos desenvolvendo coisas na igreja com todo cuidado de oração, de planejamento, de dependência em Deus, e sempre se levanta alguém nesta igreja, em outras igrejas, em outros momentos, pessoas que vão sempre se levantar contra determinadas coisas que acontecem. Eu me lembro da história de George Miller, quando cuidava de um orfanato, e quando construíram um templo muito espaçoso, um templo grande. Ele era um excelente evangelista e tinha um número extremamente grande de pobres na igreja, e tinha alguns ricos, e me perguntaram como é que uma igreja com uma representatividade tão grande de pobres conseguiu construir um templo daquele. E aí ele falou que aquele templo foi construído com o trabalho dos pobres e com a opinião dos ricos. Ou seja, tem gente que dá opinião para tudo, não faz nada, só atrapalha mesmo.
Isso é peso. E nós precisamos mudar essa mentalidade, agir mais em favor do reino de Deus. Então chega na parte que nós comentamos no início, e nós vemos aí Jesus. Então, imagine você, o cansaço que Jesus não estava. No capítulo 10, Jesus envia os discípulos, ordena que cure enfermos, que expulse demônios, e ele ordena isso. Mas antes do capítulo 10, antes de escolher os discípulos, os apóstolos, ele chega num período de cansaço. Irmãos, Jesus, nesse momento, os comentaristas vão dizer que ele estava muito cansado, ele estava exausto, ele estava preocupado porque a demanda era muito grande, com pouca gente para ajudá-lo. E diz o texto aí: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Aí ele vê, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Olha só, Jesus olha para aquela multidão aflita, exausta, desnorteada, e Jesus se compadece. Agora imagine você, a dinâmica de Cristo, estava um atrás do outro, saía de um lugar, ia para outro, curava, saía uma pessoa, chegava outra, chegavam duas, chegavam três, chegava gente, e por todo lugar que ele ia curando. Nos capítulos anteriores nós vemos Jesus curando, e muitas pessoas que chegavam, ele ia e curava. Isso demandava também da própria estrutura de Cristo, humana. Ele era homem, ele se cansava, ele dormiu, ele teve fome, ele teve sede, ele era homem. E chega nesse momento aqui, Jesus ele tem essa reflexão. Mateus ele enfatiza isso. Mateus estava com ele. Nesse momento aqui, Mateus já estava andando com Cristo e relata. Ele olha para Jesus e vê a expressão de preocupação de Cristo com os perdidos, com os necessitados. Ele curava, ele fazia, ele multiplicava, ele fazia surgir de onde não tinha. Mas chega um momento que ele para, pensa e diz assim: é complicado, é difícil. E aí ele vai dizer: e então se dirigia a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, os séculos não se consumaram. A obra precisa ser realizada. O trabalho tem que ser feito. E se poucos fizerem, esses poucos vão adoecer, esses poucos vão se cansar, esses poucos não vão dar conta, e esses poucos vão também sucumbir. Eles vão desistir, ou então eles vão adoecerem, se estafarem, se estressarem. Nós precisamos de obreiros na seara do Senhor. A seara precisa de obreiros. É interessante que ele vai falar da realidade da seara. O que é a seara? A seara é grande, essa é a realidade. A segunda realidade da seara, é que os trabalhadores são poucos. Duas realidades da seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Imagine um campo enorme, muitos hectares de terra para colher os grãos. Hoje nós temos a colheita toda mecanizada, que facilita as coletadeiras. Agora imagine você colocar 10 hectares, que vai dar aproximadamente aí 100 mil metros quadrados, para 2, 3, 4, 5 colherem 10 hectares. Jesus disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E qual deve ser a nossa atitude?
rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, tem muita coisa a ser feita na obra de Deus. Nós pontuamos na classe de Elias várias atividades que a gente pode desenvolver enquanto classe e querer também o apoio dos irmãos da igreja em como nós podemos melhorar a vida em glória, melhorar os relacionamentos em glória, melhorar a valorização do outro em glória. Quantas pessoas precisam ouvir sobre Cristo, mas quantas pessoas precisam de bons exemplos? Talvez nós sejamos o que? 80 aqui nessa noite, né? Ou talvez até um pouco mais, 80, talvez 100, 90. Quantos bons exemplos nós temos aqui de cidadania? Quantos bons vizinhos nós temos aqui? Quantos obreiros na seara de Cristo nós temos aqui? Vou fazer uma pergunta que talvez seja até ofensiva. Quantas pessoas úteis na obra de Deus nós temos aqui? Úteis. Lembrando lá no Lucas 17. Se nós fizermos tudo o que está escrito, nós ainda seríamos servos inúteis, porque só fazemos o que nos é ordenado. Quantos úteis nós temos aqui? A minha oração é que eu continue, que eu seja um melhor inútil, porque mesmo que a gente fizer tudo, ainda a gente seja chamado de servo inútil. E quando a gente não se esforça para fazer o que o Senhor requer de nós? Irmãos, nós saímos na sexta-feira ali no bairro Processo de Lourdes, e a gente via pessoas sentadas na porta, idosos, solitários, e eu parei e pensei e disse: uma ovelha que precisa de um pastor. Quantas pessoas precisam ser pastoreadas por Cristo? Quantas pessoas necessitam de um referencial cristão? O que nós temos feito, irmãos, na seara do Senhor? O que nós temos feito para glorificar o nosso Senhor? Para cumprirmos o seu legado, o seu exemplo. Ele deu exemplo de serviço, por isso o legado. Jesus foi exemplo. Ele disse: eu sou mestre e Senhor, e estou lavando os pés de vocês, vocês muito mais devem fazer uns aos outros. Nós precisamos sair da inutilidade geral para a inutilidade bíblica. Se nós fizermos tudo que está escrito na Bíblia, ainda assim seríamos servos inúteis. Mas precisamos sair da inutilidade geral para a inutilidade bíblica. O meu sonho é ser um inútil, conforme a Bíblia. E nós estamos de braços cruzados, apáticos, frios. Nós não amamos a Deus. Nós vimos uma multidão de crianças hoje que precisam de um pastor. As pessoas, a gente estava com aquela desconfiança na sexta-feira à tarde, de chegarmos às casas ali, conversarmos com as pessoas, e as pessoas diziam: entrem, vocês querem entrar? Multidão exausta, que precisa de um pastor. Estão cansados dos seus pecados, estão cansados de não terem uma direção certa para as suas vidas.
nós na inutilidade geral, quando deveríamos nos esforçar para a inutilidade bíblica, para sermos os inúteis que a Bíblia, que o Senhor Jesus falou que nós devemos nos esforçarmos para ser. Meus irmãos, a seara precisa de obreiros. Tem muita coisa para colher. Tem muitos que precisam ser pastoreados por Cristo. E o que é que você tem feito para que Cristo seja pastor dessas pessoas? Qual tem sido o seu esforço por isso? O que você vai fazer daqui para frente depois de ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, falando ao seu coração? Qual vai ser a sua resposta a essa palavra? Nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. Toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Aqueles que creem em Cristo e que não têm suas vidas por preciosas para si mesmos, e a Bíblia diz isso, Apocalipse diz, mesmo em face da morte, eles não valorizaram sua própria vida. A gente não está nem com perigo de morte, e a gente valoriza mais a nossa vida do que ao Senhor da vida, ao autor da vida. Meus irmãos, como diz Daniel, a nós nos cabe o coragem e vergonha, porque fomos chamados para a seara do Senhor e nos limitamos aos nossos grupos sociais, ao lazer e ao prazer carnal e passageiro terreno, enquanto deveríamos nos deleitar ao nosso Senhor, aproveitando o melhor dessa vida. O melhor dessa vida é conhecer e servir ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Portanto, querido irmão, querida irmã, nós devemos nos engajar na obra de Cristo, no seu serviço. Há muito a ser feito. Não pense que você está fazendo muito. Nós não estamos fazendo nada ainda do que deveríamos fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos chegar mais a esse círculo e descobrirmos ou redescobrirmos a alegria de servi-lo, redescobrirmos o privilégio que temos de servirmos a Ele, assim como Policarpo de Esmirna, que em face da morte foi forçado a negar a Cristo. Ele disse: eu tenho vivido 80 anos da minha vida, o Senhor só me fez bem, por que eu não negaria? E negar a Cristo ali significava manter-se vivo, mas ele não negou a Cristo. E nós temos negado a Cristo no nosso dia a dia, temos feito escolhas que não são necessariamente Cristo e para a sua glória. Nós devemos, irmãos, pensar sobre isso. Nós somos as vidas que são transformadas, pecadores salvos que devem conduzir outros pecadores a Cristo. Assim tem que ser cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, e que essa igreja se levante como uma igreja que ama o Senhor, com prática, com atitude. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 3.
3, versículo 18. Fato e verdade. Fato é a palavra obra, é a palavra ergon. E verdade é a palavra aletheia, que significa uma verdade consciente. Nós temos que amar com esforço e com consciência. Nós temos que educar a nossa consciência a amar e a servir. Sabe aquela coisa interessante para finalizar? Nós não temos o poder que Cristo tem. Mas a gente tem que procurar ser útil da forma que a gente puder ser. Está aí um poder que nós pouco vemos. O poder da utilidade. Ser útil para alguém. Ser uma bênção para alguém. E nós precisamos ser. Para você que nos visita, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos diz que o Deus desse século, e esse Deus é Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça para eles. E esse Deus com letra minúscula é Satanás, é o Deus desse mundo, é o Deus do engano, é o Deus do prazer carnal, cegou o entendimento dos incrédulos. E a palavra de Deus nos diz que ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é a luz que ilumina a nossa vida. Se você está aqui nessa noite, e se você está entendendo o que é de fato servir a Cristo, você precisa imediatamente se arrepender dos seus pecados e dedicar sua vida a Ele, porque uma alegria tamanha vai invadir seu coração. Uma alegria completa, uma alegria perfeita vai invadir seu coração. E você vai ter um prazer verdadeiro que não pode ser comparado com nenhum outro prazer. O prazer de Deus é um prazer eterno. As delícias, os prazeres que o Senhor nos oferece são prazeres eternos, não são prazeres passageiros. Você precisa se reconciliar com Deus. Porque o pecador, ele tem a sua relação com Deus rompida por causa do pecado. E somente a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo pode mostrar ao pecador o quanto ele está errado e o quanto ele precisa se arrepender. Assim como esses cegos que estavam em trevas, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Cristo veio ao mundo, mas os homens amam o pecado, amam as trevas. E agora Cristo pode iluminar você. A palavra de Deus diz: esquecidos. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Você precisa seguir a Cristo, você precisa andar na luz do Senhor, porque se você continuar nas trevas, você está em perigo eterno. Precisa se arrepender do seu pecado e conhecer a verdadeira alegria. Em semelhança também a esse mundo possuído por um espírito maligno, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, que nós, quando sem Cristo, andamos segundo o príncipe da potestade do ar. Ele chama príncipe da potestade do ar Satanás, e do espírito que ainda habita nos filhos da desobediência. Ou seja, todo homem sem Deus, toda mulher sem Deus é conduzida e conduzido por Satanás. E você precisa do pastor na sua vida, e esse pastor é Jesus. O pastor que vai levar você para a água de descanso, que vai levar você para pastos verdejantes, que vai cuidar de você, que vai conduzir você até Deus. Você
precisa de Cristo para libertar você dos seus pecados, dos seus vícios. Você precisa de Cristo para libertar você daquilo que desagrada a Deus. E tem esperança na sua vida. E conhecer o Senhor e Salvador, aquele que vem buscar o seu povo, Ele virá sobre as nuvens, todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas naquele dia não haverá mais chance. Nós precisamos confessá-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador hoje. Dizer: Senhor, conduza a minha vida, me liberte da escravidão do inimigo, me liberte da escuridão, da cegueira espiritual. Não ande mais nas trevas. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, porque essa palavra é poderosa para operar em nós. Essa palavra tem poder para mudar as nossas vidas, para mudar as nossas atitudes. Rogamos ao Senhor Deus que o teu Espírito Santo esteja transformando pecadores aqui nessa noite, pecadores batizados com anos de rol de membro, com anos de frequentar a igreja. Liberte esses pecadores nessa noite, Senhor. Ilumine essas pessoas que verbalmente confessam o teu nome. Também rogamos a ti, Deus, por pecadores que chegaram até aqui nessa noite, porque suas vidas estão bagunçadas, porque não têm perspectiva nesse mundo, porque estão desiludidos, desenganados da vida, já não encontram mais razão para viver, seus relacionamentos estão manchados pelo pecado. Pessoas que chegaram aqui nessa noite aflitas, precisando ouvir a tua voz. Rogamos ao Senhor que também fale a esses corações. E também, ó Deus, rogamos pelos pecadores que se esforçam por servir ao Senhor, que se esforçam nos serviços eclesiásticos, nos serviços para-eclesiásticos, aqueles que estão atuando como verdadeiros missionários e missionárias do Senhor. Rogamos ao Senhor que anime essas pessoas, motive essas pessoas a continuarem firmes, sabendo que no Senhor todo o nosso trabalho não é vão. Sabemos que há recompensa para aqueles que servem ao Senhor, que os prazeres desse mundo são passageiros. Então, Senhor Deus, não permita, Pai, que esses desanimem, mas voltem cada vez mais fortes, cada vez mais desejosos e ansiosos pelo Senhor, pelo serviço ao Senhor. Também pedimos por aqueles que estão fracos, desanimados. Meu Deus, tenha misericórdia, restabeleça, restaure. Se há alguém aqui em nosso meio que está desanimado, que não tem desejo nenhum em cultuar, que não tem desejo nenhum em ter comunhão com outros irmãos, que o Senhor restaure essa vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo sopre em nosso meio vida nessa noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.